O aquarista do século XXI tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby do aquarismo, mas da vida em todo o nosso planeta. A todos que amam o hobby do aquarismo, a criação de peixes, venham participar aqui do nosso grupo divulgando o hobby, né? Divulgue seu conhecimento, tá? Divulgue seus produtos e para que assim demos continuidade a o hobby tão maravilhoso que é o aquarismo. Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Hoje vamos abordar um peixe também que é muito querido aí no aquarismo jumbo, tá? Que é a arraia, tá? Peixe arraia. Então vamos fazer algumas informações e aprendizado sobre esse peixe, né? Então quero ter uma arraia em meu aquário, tá? Como escolher a arraia que vou colocar no meu aquário, tá? Como deve ser o meu aquário, tá? Para que eu crie essa arraia que eu vou estar comprando. Quais peixes eu posso colocar junto com a arraia? Como manejar a arraia? Qual a alimentação certa para a arraia? Como é a reprodução da arraia? Será que consigo reproduzir em aquário? Até quais doenças que a arraia podem vir a apresentar? Tá? Então vou comprar uma arraia. É sugerido, tá, que não compre indivíduos recém-coletados, pois se eles não forem sobreviver, eles morrem dentro de 2 semanas. Cheque especialmente ao redor da boca e guelras, na parte inferior do disco, tá? Na parte de baixo da arraia, pois não pode ter manchas de sangue, sinais de danos, infecções ou uma coloração muito avermelhada. A parte de baixo do disco deve ser clara. Tá? A arraia não deve estar machucada e não deve possuir mutilações. O animal deve estar comendo. Não pode estar demasiadamente magro e com ossos, tá? A cartilagem marcando a pele, né? Mostrando a cartilagem, tá? Geralmente no transporte da arraia, né? Tem muitas pessoas aí que vendem a arraia também sem mercado negro, tá? E às vezes o transporte desse animal, como ele é muito suscetível à amônia, tá? Ele é um peixe que não vai suportar muito a amônia na água, tá? Então eles deixam esse peixe sem se alimentar por um bom tempo, tá ok? Para que o peixe não faça as suas necessidades durante o trajeto da viagem, tá? Então, geralmente, esse peixe vai chegar com um estresse muito alto, tá ok? E vai chegar muito magro, tá? Então, muitos amigos aquaristas já questionaram comigo, tudo meu, pô, eu adquiri uma arraia e já faz 2 a 3 semanas ela não tá comendo nada. Tá? Então por isso aqui que está dizendo no texto aqui, né, que o animal que eu for adquirir ele já deve estar comendo. Então no transporte, no estresse desse peixe, eles deixam o animal sem comer, tá? Então devido ao forte estresse durante a viagem, ele vai demorar para comer, tá? Então pode também estar adquirindo alguma doença durante esse período e tá mais suscetível a você perder, né, a arraia que você está comprando. Tá ok? Então é viável procurar uma loja especializada em aquarismo, tá? Para estar adquirindo a sua arraia, tá ok? Porque na loja a arraia já vai estar comendo, vai estar desestressada, do que pegar
adquirir aí uma raia vinda aí de um mercado negro, um cara coleta a raia, geralmente é no norte do Brasil, né, na bacia do Rio Amazonas, no Mato Grosso, tá? Então aí para viagem, que eu sou de São Paulo, esse peixe vai estar dias e dias dentro de uma embalagem, onde eles deixam o peixe muito tempo sem comer, tá? Para o peixe não produzir amônia na água, tá ok? Então, quanto a coloração da parte superior, agora a parte de cima, né, da raia, pode-se ter muitas variações, tanto entre espécies diferentes, como indivíduos da mesma espécie. Por isso, fique atento para não levar uma espécie diferente da pretendida, tá? Então, escolhendo a sua raia, tá? Na compra é necessário atentar para diversos fatores como a espécie que está adquirindo, tá? Que influi na dificuldade da manutenção, tá? Então, é bom estar estudando. Eu vou comprar uma raia. Que espécie que é a raia? Tá? Como que é a manutenção desse peixe? Tá ok? Tá dentro dos meus padrões? Eu vou conseguir fazer a manutenção da espécie dessa raia que eu vou estar adquirindo? Tá? A atividade do animal. Já que o exemplar saudável costuma ser ativo, ele vasculha o aquário e rasteia os objetos, nadando em todos os níveis, tá? Então deve estar se reparando também nesse comportamento da raia ao comprar a raia. Alimentação. É interessante assegurar-se desse item, pedindo para ver o animal comendo. Tá? É aquilo que eu falei, uma raia que está estressada, ela não vai comer. Tá? Então uma raia que já está um tempo em um aquário, ela vai estar comendo já com facilidade. As condições onde o animal está acondicionado, que influi na possibilidade de estar carregando doenças da loja para sua casa, tá? Ou de se adquirir um animal doente, tá? Então verifica também que condições que o animal está acondicionado, tá? Né? Estude sintomas que possam, com que você identifique mais facilmente, visualmente, de preferência, se esse peixe, se a raia tem alguma doença, tá? O inevitável estresse do envio pode afetar a atividade, cores ou comportamento, porém, elas nunca devem apresentar as bordas do disco constantemente elevada, tá? Se ela elevar apenas uma vez, é um costume normal, como se espreguiçar. Caso surjam dúvidas, apenas faça o animal se movimentar. Caso ela retorne ao repouso e tome essa posição novamente, esse provavelmente é um animal em péssimo estado. Tá? Este hábito indica a Death Cure, tá? É uma doença de causa desconhecida e mortal para a raia. Tá? Um muco leitoso ou opaco cobrindo o corpo do animal. Verifique a respiração. Tá? Tem respiração excessivamente rápida, um pouco difícil de analisar sem outros animais por perto. Tá? Então vamos falar aqui, as arraias de água doce. Existem 3 gêneros de arraias de água doce, diferenciadas pelo número de raios peitorais. Tá? Então, um nome científico aqui, Plesiotraigon. Outro, Potamotraigon e Paratraigon, com cerca de 20 espécies no total. As mais encontradas, tanto nos rios quanto à venda no Brasil, são as Potamotraigon. 4 espécies desse gênero são comercializadas em grandes quantidades. As do gênero Paratraigon
são conhecidas também como arraias de antena. Em alguns países do mundo é comum se apresentar o gênero Daciates, cujas espécies habitam água salobra, como raias de água doce. Muitos animais dessas regiões, que possuem cerca de 1/4 de água salgada e o restante doce, realmente sobrevivem em água doce. Porém, não se pode assumir que elas sobreviverão em boas condições, nem que elas não sofrerão restrição de tempo de vida por causa disso. Apesar da baixa possibilidade de se encontrar animais desse gênero no Brasil, é importante se assegurar da espécie adquirida. No Rio Negro, um dos rios da bacia amazônica, onde vivem as espécies mais encontradas em cativeiro e de mais fácil manutenção, como a motoro, por exemplo, vivem em águas bem ácidas, chegando a extremos como pH 5.0, com fundo lodoso e rico em folhas em decomposição. Já as arraias asiáticas, tá, como a Paragon 58, né, a arraia chinesa é a arraia de bolas brancas, a Leopold, preferem uma água dura e básica, mas vivem em rios com composição do fundo semelhante. Escolhendo a sua arraia. Na compra é necessário atentar para diversos fatores, como a espécie que está adquirindo, tá, que influi também na dificuldade de manutenção, né? Então, falando novamente dessa parte que é muito importante, né? A atividade do animal, já que o exemplar saudável costuma ser ativo, vasculha o aquário e tateia os objetos, nadando em todos os níveis. A alimentação, é interessante assegurar-se deste item, pedindo para ver o animal comendo. As condições onde o animal está acondicionado, que influi na possibilidade de estar carregando doenças da loja para sua casa ou de adquirir um animal doente. O inevitável estresse do envio pode afetar a atividade, cores ou comportamento, porém elas nunca devem apresentar as bordas do disco constantemente elevadas, tá? Se ela elevar apenas uma vez, é um costume normal, como se espreguiçar. Caso surjam dúvidas, apenas faça o animal se movimentar. Caso ela retorne ao repouso e tome essa posição novamente, este é provavelmente um animal em péssimo estado. Esse hábito indica a Death Cure, uma doença de causa desconhecida e mortal. Muco leitoso ou opaco, cobrindo o corpo do animal. Respiração excessivamente rápida. Um pouco difícil de analisar sem outros animais por perto. Tá? Então aqui eu repeti, né? Isso é muito importante na hora de adquirir a arraia, tá? São informações que são pouco conhecidas, tá, ok? Por muitos aquaristas que desejam adquirir uma arraia, ou até pelo próprio vendedor da loja de aquário, às vezes não vai ter esse conhecimento, tá ok? Como é que é o aquário para arraias? No aquário definitivo, é importante uma profundidade de pelo menos uns 50 centímetros para que o animal possa se movimentar com mais desenvoltura, com a máxima superfície livre possível. Lembrando que um exemplar adulto atinge entre 30 centímetros e 1 metro ou mais de diâmetro, tá? De disco. Dependendo da espécie, o tamanho do aquário deve variar de acordo, recomendando-se no mínimo 400 litros. O tamanho do tanque não influenciará no tamanho adulto do animal. Se colocado em um aquário pequeno demais, ele irá apenas crescer um pouco, estressar e morrer antes de atingir o desenvolvimento pleno.
Não compre um animal destes sem ter uma montagem adequada para sua manutenção. O tanque de um animal desse porte deve ser extremamente bem planejado, com pouca ou nenhuma decoração de fundo, mesmo porque será inútil plantar, já que o animal facilmente arrancará e remodelará o tanque. E pedras apenas irão reduzir o espaço para o animal. Uma boa opção é a utilização de plantas flutuantes, mantidas juntas num canto do aquário, por canos flutuantes, fornecendo sombra. O substrato, tá, é um ponto muito importante. Nunca use areia comum. Os grãos de areia irão cortar as guelras dos peixes enquanto elas estiverem enterradas, podendo levar à morte. Elas são de ambientes lodosos, não arenosos. O ideal seria a areia conhecida como silk sand, dificílima de se encontrar no Brasil e lá fora também. Cascalho fino ou nenhum substrato. No caso de um tanque sem substrato, pode-se manter água ácida ou básica, usando-se no filtro um pedaço de tronco ou um pacote de conchas ou pedras calcáreas. É possível plantar apenas nos cantos dos aquários, de forma que o meio do aquário permaneça livre. Deve-se trocar muita água constantemente, semanalmente é o ideal, para simular a troca constante que ocorre em função das chuvas, que muitas vezes são diárias. O aquecedor precisa ser bem protegido para que o animal não acabe se queimando ao explorar o ambiente, o que pode ser feito com um tubo de PVC todo perfurado, para permitir a circulação da água, associado com uma bomba submersa para garantir um fluxo de água adequado, não formando uma ilha de calor apenas na região próxima ao aquecedor termostato. Tá? Então, o que está dizendo aqui é que é aconselhável você coloca o termostato dentro de um cano de PVC, tá? Todo furado, para que a água circule. Se a raia tiver contato com esse termostato, ela vai se queimar, tá? E o mais importante no aquário, quando para se ter a raia, tá? Até de 50 centímetros de altura. Mas é muito importante que o aquário seja largo. Tá? Então, para que a raia se movimente mais livremente, tá? Pelo aquário. A iluminação deve ser reduzida. A quantidade de luz que penetra até o fundo do habitat natural desses animais é muito pequena, o que é outro impedimento para a plantagem e filtração muito eficiente. Canister, como os Fluval Wet Dry ou filtros com SAMP de bom porte, são imprescindíveis, pois eles são bem porcos, né? Tá dizendo, abre aspas aqui, se alimentando as raias, né? O que gera enorme carga de metabólicos, requisitando uma filtragem biológica eficiente. Companheiros, né? Quais peixes, né, que eu posso estar colocando junto com a arraia? O ideal é um tanque apenas para a espécie ou companheiros igualmente gigantes, como aruanãs, oscars ou cascudos. Se este último tiver mais de 30 centímetros, deve ser mantido apenas com raias de disco duro, como a Motoro. Caso contrário, o cascudo pode grudar no disco e aborrecer o animal, comendo parte dela, já que grande parte dos loricarídeos são oportunistas e preferem carcaças a algas, ao contrário do senso comum. Qualquer peixe pequeno ou bastante será devorado, e nem precisa ser tão pequeno assim.
Muito cuidado com os aruanãs. O prateado e o negro, nativos do Brasil, Osteoglossum bicirrossum e o ferreirai, respectivamente, são os mais calmos da família e, em geral, vivem sem problemas com as arraias, mas os aruanãs da Ásia e Oceania, tá, que é o escleropeixe, são muito mais agressivos e não são bons companheiros, pois por viverem mais no fundo. Existem muitas histórias e fotos de escleropeixes que mataram arraias em aquários e muitas vezes perderam um olho por levarem uma ferroada. Arraias podem ser mantidas em grupos, praticamente não ligam uma para a outra. Apesar de ocorrerem eventuais brigas, especialmente entre machos, o único impedimento é o tanque. O único impedimento é o tamanho de um tanque adequado para um grupo. Já é gigantesco para um só exemplar, ele tem que contar com espaço o bastante para evitar o contato constante entre elas, o que pode resultar em ferimentos pelos ferrões. Mesmo que se monte um aquário para um só exemplar, é interessante a utilização de um aquário hospital para aclimatação, já que muitas doenças podem chegar ao local. Instalar-se e apenas se manifestar caso algo dê errado, como um momento de estresse, tá? Mudanças, manutenção, falta de luz. Manejo da arraia. A existência do ferrão é um agravante. Sempre fique atento no manejo. O veneno é bem desagradável e o ferimento pode causar várias reações, desde infecções até a morte em caso de choque anafilático. O ferrão é trocado aproximadamente de 6 em 6 meses. Em uma boa parte do tempo é possível acompanhar o crescimento da nova arma. Alguns criadores utilizam mangueiras de distribuição de ar, né? Lembrar dos velhos tempos da bombinha de ar e pedra porosa, para encapar o ferrão, assim evitando acidentes no manejo. Essa é uma forma que se desenvolveu para se manipular ou perturbar o animal com menos riscos. Porém, o ferrão novo cresce sem que o velho seja solto. Então, durante um bom período do tempo, o animal possui 2 ferrões, o que gera mais trabalho. Com a manutenção, exigem pouca ou até mesmo nenhuma interação física homem-animal. É mais arriscado encapar o ferrão a cada 6 meses do que deixar o animal em paz, sem contar que é menos estressante. Alimentação da arraia. Alimentam-se facilmente. São carnívoras na natureza. Basicamente comem anelídeos, vermes, insetos e peixes. No aquário podem ser alimentadas com pequenos peixes, bolinhas de patê de fígado, minhocas, larvas de tenébrio, zoofobas e camarões de água doce. Muito apreciado. Animais recém-adquiridos que entrarem em processo de anorexia, recusa de alimentos, costumam voltar a comer quando se oferece camarões ou minhocas vivas. É muito simples acostumar um exemplar a comer na mão. Com o animal já estabilizado no aquário, pegue um pedaço de comida palatável, com sabor agradável que ela goste, e mostre a comida ao peixe, que provavelmente irá atrás. Muito cuidado com essa brincadeira, primeiro pelo perigo do ferrão, depois pela sujeira que é enfiar a mão constantemente no aquário. Depois da alimentação, é ideal retirar todos os restos de comida com uma rápida sinfonagem. As doenças da arraia. Como todo peixe de aquário, as arraias são suscetíveis a doenças. Porém, elas não toleram muitos tipos de medicamentos.
Por isso, sempre que for constatada alguma anomalia, procure ajuda antes de medicar sem saber. Hoje esse tema é muito discutido em fóruns de discussão especializados, né? Então pesquise para saber qual o tratamento mais adequado. Como distinguir o sexo das arraias? Como é que é a arraia macho e a arraia fêmea? A distinção de sexo entre as arraias é fácil, pois os machos têm um prolongamento na parte interna de sua nadadeira pélvica, o clasper, e as fêmeas têm as nadadeiras pélvicas com formato arredondado. As arraias fêmeas tendem a ser bem maiores que os machos. Atente-se a isso no momento da compra, pois o aquário deve ser compatível com o tamanho máximo da espécie adquirida. Quando esta for adulta, e no caso a fêmea, será significativamente maior. Reprodução. Apesar de ser difícil a reprodução em cativeiro, mais por causa do tamanho do que por outro motivo, é bem documentada e muitos aquaristas americanos e europeus em instituições de pesquisa desses animais conseguem com relativa facilidade. São ovovíparas ou vivíparas, já que a primeira expressão está caindo em desuso. Atingem a maturidade sexual aos 2 anos e geram uma prole de até 10 filhotes, na média cerca de 4 por temporada. O macho apresenta o clasper, um par de órgãos sexuais localizado entre a nadadeira anal e o rabo, semelhantes a 2 pênis paralelos, um de cada lado da cauda, muito evidente quando se compara os sexos, é visível inclusive em um animal em púbere. O grande problema é que não se tem definido os fatores que desencadeiam a reprodução, como o fotoperíodo. O fotoperíodo, a temperatura da água pH é a variação desses fatores, mas sabe-se que é imprescindível uma qualidade de água excelente, com baixíssimas e estáveis quantidades de nitritos e nitratos. O acasalamento é razoavelmente violento, e não raro a fêmea se machuca com relativa seriedade. Nestes casos é aconselhável cuidados preventivos para que os ferimentos não infeccionem. A gravidez dura cerca de 3 meses. Para saber mais, tá? Existe um livro da aclamada Aqualog que classifica todas as arraias conhecidas, com pelo menos uma foto colorida, além de uma breve descrição da espécie. Ela utiliza o sistema de classificação P de Potamotrigon, Paratrigon, e um único sempre na ordem crescente, semelhante à utilizada com os cascudos, gênero onde essa classificação é comercialmente mais usual. Outra boa fonte para iniciantes, mesmo porque não existem livros voltados para criadores avançados, como existe de outros, né, elasmobrânquios, como tubarões, é o Freshwater Stingraus, tá? A Complete Pit Hour Manual, com o custo aproximado de $7, que abrange todos os tópicos de interesses para entusiastas. Tá? Uma forma alternativa para se conseguir informações é a utilização de base de dados como Medline, um Google que disponibiliza de informações sobre artigos científicos, que pode ser acessado gratuitamente de universidades públicas. Tá ok? E hoje é muito fácil você estar adquirindo também a informação através da internet, tá? Então você quer adquirir uma arraia,
tá? Que arraia, que espécie de arraia que você quer colocar no seu aquário, tá? Quais os cuidados você deve ser, como é a alimentação, quais os parâmetros da água, como deve ser o aquário que vai receber essa arraia. Agora, umas curiosidades, né? As arraias são peixes fascinantes. As de água doce são originárias da bacia amazônica, da bacia do Prata e dos rios do sistema Orinoco, ou seja, América do Sul. No caso do Brasil, esses peixes localizam-se em maior número no Vale Médio do Rio Negro, no estado do Amazonas, região norte. São componentes da antiga classe dos elasmobrânquios, sendo que pela taxonomia atual estão inseridas na classe Chondrichthyes, do grego chondros, cartilagem. Classe esta que ainda inclui os tubarões e as quimeras. Um detalhe curioso mora no fato das arraias, além dos tubarões, figurarem entre os mais primitivos de todos os vertebrados existentes, pois há 350 milhões de anos vem seguindo num rumo solitário na tumultuosa estrada da evolução, penetrando um pouco mais na anatomia de uma arraia. Temos um peixe achatado no sentido dorso-ventral, com suas barbatanas peitorais expandindo-se e ligando-se à cabeça, gerando formas triangulares que se assemelham a asas, fato mais notado em arraias de água salgada. Suas nadadeiras são pares, ou seja, atuam como asas móveis, que auxiliam na propulsão e na orientação do peixe na água. São dotadas de uma mandíbula móvel e denteada. Uma variação anatômica que ocorre na arraia jamanta, ou peixe-diabo, que pode atingir 5 metros de comprimento, é um par de projeções rígidas que se exteriorizaram, formando um tipo de funil que a auxilia no ato de comer. Sua cauda tem a forma de chicote, sendo que as arraias lixas possuem filamentos na base da cauda com um potente veneno que é capaz de matar um homem. No entanto, o que as arraias possuem normalmente nas suas caudas são espinhos que são reforçados por cálcio, sendo que estes são renovados de 6 em 6 meses. As arraias não despertam o interesse dos aquaristas justamente pela sua cauda, mas o que a maioria não sabe é que esta é utilizada primariamente para a defesa. Muitos relatos foram feitos por pescadores que, ao entrarem em algum rio, pisam sobre esses seres, devido ao hábito desses animais estarem constantemente enterrados no fundo dos rios, e por um ato de puro reflexo, introduzem a sua cauda, geralmente no tornozelo do pescador, sendo que esse sentirá uma dor muito aguda, que pode ser seguida de vômito, aumento da frequência cardíaca, e se houver alguma infecção ou sangramento, deve ser tratado por um profissional da saúde, sendo que o local da picada deve ser observado atentamente para notar-se se não há nenhum espinho remanescente. Tá? De acordo com um relato de um pescador, o seu irmão pisou em uma arraia em um rio de Goiás e viu que a cauda deste peixe possui uma amplitude de movimento de 360 graus e que a arraia, ao ser pisada, move essa cauda muito rapidamente e assim acaba por atingir o tornozelo do pescador. Na maioria dos casos, na região posterior, atingindo o tendão devido à posição dos espinhos. A cauda, ao entrar no tornozelo, rasga os músculos e, ao sair, continua rasgando. O pescador relatou
que a carne apodrece. Deste modo, o manuseio com esses animais deve ser de extrema cautela, tá? Sua pele é formada por escamas em forma de placas. Possuem esqueleto totalmente constituído por cartilagem, o que as torna mais leves. Suas guelras ou brânquias estão enfileiradas duplamente em números de 5 na face abdominal do corpo. Outra abertura existente, além da boca ventral, é chamada espiráculo e aparece como um orifício com forma redonda na face superior do corpo. Atrás dos olhos, provido de uma válvula de retenção que se abre e fecha quando o peixe respira. Deste modo, o fluxo de água é de cima para baixo, ou seja, entra pelo espiráculo e sai pelas brânquias. Sua visão é pouco aguçada e seus olhos são laterais e desprovidos de pálpebras. Os machos possuem um par de clásperes, que são utilizados na cópula. Outro fato curioso está na presença da chamada válvula espiral do intestino. Esse dispositivo visa a um aumento da superfície de absorção dos nutrientes pelos intestinos, visto que estes nos peixes cartilaginosos são muito curtos. Sua audição é pouco desenvolvida, sendo que seus ouvidos são órgãos de equilíbrio que contêm os canais semicirculares que informam ao peixe as mudanças de direção, aceleração e desaceleração. E ainda se esta situação corretamente, se está situado corretamente na água. Não há tímpanos para captação de ondas sonoras. Tá? Sabia que existem arraias elétricas? Algumas espécies de arraias possuem a capacidade de emitir choques elétricos. Os órgãos elétricos situam-se nas asas, com inervação oriunda do cérebro, sendo que esses órgãos são formados a partir de fibras musculares modificadas. Sua composição é de uma série de eletroplacas, que são células em forma de disco, sendo que cada uma está encerrada em um compartimento de tecido conjuntivo, com nervos de um lado e irrigação sanguínea do outro, sendo que esta irrigação que libera a descarga elétrica, que é gerada por uma reação química. As arraias torpedos, que são as que possuem os maiores e mais potentes desses órgãos elétricos. Uma arraia desse tipo pode possuir até 1050 eletroplacas em cada lado do corpo e pode emanar uma descarga de 220 volts, que vai do ventre para o dorso, estando o lado vascularizado, localizado na parte superior. A partir de agora, tá, serei mais específico sobre os cuidados para com esse peixe em aquários, né? Então, partindo dessa informação, né? Então deve-se escolher bem o aquário, tá ok? Onde vai se colocar a raia, tá? O substrato tem que ser um substrato certo para a raia, ou em alguns casos, alguns aquaristas não têm, criam sem o substrato. A filtragem certa, tá? A iluminação, a temperatura da água, o oxigênio, tá ok? Para água, para ter a raia,
tá? A água, tá? A alimentação, tá? Os colegas de aquário, tá ok? Então, chegando à conclusão, né? As arraias de água doce precisam de muito espaço, boa qualidade de água, filtragem excelente, boa alimentação, é muita dedicação do aquarista. Esteja ciente de tudo que foi citado nessa matéria e ainda que os custos para manutenção são altos, tá? Pois mesmo que um exemplar não seja caro, a infraestrutura e manutenção para a criação de uma raia sempre terá um custo alto, tá? Então curta aí os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, né? Ajude a divulgar aí o hobby do aquarismo, tá ok? Pelo Brasil e pelo mundo. Vamos ajudar a preservar a natureza, né? Como disse o aquarista do século XXI, tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta. No Brasil, é permitido a comercialização, né, bem como venda, compra ou captura do peixe arraia, tá? Então, segundo a pesquisa aqui, o IBAMA muda regras para comércio de peixes ornamentais. Uma das mudanças é a autorização da captura de espécies como arraia no Alto Rio Negro. Cerca de 2.000 famílias dependem dessa atividade. Então, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, mudou algumas regras para comercialização de peixes ornamentais. A exportação agora vai ficar mais fácil e a captura de espécies como a arraia foi autorizada. A arraia é muito procurada por donos de aquário do mundo inteiro. Desde 2005, estava proibido de ser capturada no Brasil. Tá? Uma instrução normativa do IBAMA, publicada no final de outubro, permite a captura de animais nos estados do Pará e do Amazonas. Das 6 espécies liberadas, 4 são encontradas em rios amazonenses. A lei determina também o tamanho máximo dos animais, que podem ser de 14 ou 30 centímetros, dependendo da espécie, com a proteção no período reprodutivo, tá? Então, no período reprodutivo não se pode tá pegando a arraia. Abre aspas, todo esse comércio e essa captura vão continuar controlados, pesquisados. Em caso de qualquer modificação, a gente pode alterar essa instrução normativa, explicou a bióloga Rafaela Vicentini, do IBAMA. Exportações. 80% das exportações de peixes ornamentais no Brasil saíram da região do Alto Rio Negro, no Amazonas, onde cerca de 2.000 famílias dependem da atividade. Empresários do setor afirmam que a proibição à venda de espécies de alto valor, que inclui também o aruanã, favorece o contrabando e fez o país perder mercado no exterior. Das 24 empresas exportadoras de Manaus, apenas 4 continuam operando regularmente. Concorrência. O Brasil vem perdendo mercado para o Peru e Colômbia, onde as regras para a venda de peixes ornamentais são menos rígidas. Nesses países, existem cerca de 1.000 espécies que podem ser vendidas no Brasil. Esse número gira em torno de 180,
Com a oferta da arraia, os exportadores brasileiros vão diminuir essa desvantagem. Abre aspas. Nossos clientes, no momento em que precisavam de uma ou duas caixas de arraias, deixaram de comprá-las do Brasil, afirmou o exportador Asher Benzaken. Outra portaria do IBAMA diminuiu a burocracia para os exportadores. A guia de transporte de peixes ornamentais, que deve ser preenchida em 5 vias, agora só vai ser usada dentro do país. Para exportação, todo o procedimento vai ser eletrônico, inclusive a autorização do IBAMA por meio do Sistema de Comércio Exterior. Arraia pintada, Potamotraigon, a famosa e conhecida arraia falconeri. Falconeri é da família Potamotraigonidae. Sua origem, América do Sul, bacia do Paraná e Paraguai. Tamanho adulto, de 60 centímetros, comum chegar a 45 centímetros. Expectativa de vida, 20 anos. Temperamento, pacífico, predador. Aquário mínimo, 200 centímetros de comprimento por 60 de largura e 60 de altura. Tá? 720 litros. Temperatura, 24 graus Celsius a 30 graus Celsius. Parâmetros da água, pH 6.0 a 7.2. Dureza até 10. Visão geral. Nativo das bacias do Rio Paraná e Rio Paraguai no Brasil, Paraguai e Argentino. Encontrado desde Cuiabá até o Rio La Plata, na Argentina. Como outros membros do gênero, ocorre em uma grande variedade em biótopos, incluindo os principais rios e pequenos afluentes em meio a substrato lamoso ou arenoso. Durante a estação chuvosa, migra para áreas de florestas inundadas, podendo ser encontrado em lagos e lagoas temporárias após o recuo das águas. Formato do corpo, ligeiramente oval, cartilaginoso, com o centro do corpo levemente mais elevado, corpo achatado dorsiventralmente, com fendas branquiais, espiráculos. Abaixo da cabeça, onde a água entra e sai pelas guelras após o oxigênio ser absorvido. Bordas dos discos possuem espessura mais fina e sua cauda é mais curta do que o comprimento de seu corpo, apresentando ferrão venenoso. Junto com o peixe serra e os tubarões, não apresentam ossos em seu corpo, possuindo estrutura esquelética composta, principalmente por cartilagem. Todos estão incluídos na classe Elasmobranchi. Abre parênteses, Elasmobranquios. Os potamotrigonídeos fazem parte do único grupo de elasmobranquios que evoluíram para viver exclusivamente em águas continentais. Possuem aparelho de respiração especializado, permitindo respirar enquanto ficam enterrados no substrato. Atrás de cada olho apresenta uma abertura conhecida como espiráculo, no qual a água é transportada até as guelras e o oxigênio é extraído. Seu ferrão encontrado na cauda é formado por dentina, mesmo material que compõe o dente humano. É associado a glândulas de veneno. Segundo estudos, a toxicidade do veneno pode variar de acordo com a espécie, porém todos são bastante semelhantes em sua composição.
A proteína é a base com químicos destinados a trazer dor intensa e degeneração rápida dos tecidos, provoca necrose. Se picado, segundo o relato de vítimas, a dor costuma ser insuportável no local atingido, além de poder apresentar dor de cabeça, náuseas e diarreia. Reações mais graves não são incomuns, devendo ser procurado atendimento médico. Submergir a área afetada em água morna minimiza as dores. Aquário e comportamento da arraia falconeri. Substrato arenoso e macio requerido. Um aquário com bom comprimento e largura desejável. Decorações podem ser utilizadas, mas com moderação, deixando espaços livres para nadarem, né? O sistema de filtragem do aquário deverá ser impecável, principalmente a filtragem biológica, devido à quantidade de resíduos que esses peixes produzem. Arraias estão entre os principais predadores em seu ambiente natural e comerão qualquer peixe menor que couber em sua boca. Apresentam um comportamento bastante pacífico e tranquilo, devendo evitar ser mantido com peixes agressivos ou territoriais. Peixes de hábitos mordiscadores também devem ser evitados. Os melhores peixes para serem mantidos juntos são aqueles igualmente pacíficos e que não sejam pequenos o suficiente para serem comidos, que frequentem preferencialmente a parte média ou superior do aquário. Sua manutenção em aquário requer muito cuidado. Embora seja um animal manso, poderá lançar uma picada como meio de defesa. O ferrão costuma ser trocado a cada 6 meses, ou pode surgir um novo em pouco tempo, assim que o original for utilizado. Reprodução e dimorfismo sexual arraia falconeri. Vivíparo, sexuada, fecundação. Período de gestação varia entre 9 a 12 semanas, dando origem, em média, 4 a 12 espécies, com cerca de 6 a 10 centímetros, amplitude etária de 4 anos para machos. O ovo é fecundado dentro da fêmea e em muitas espécies os alevinos nascem vivos. Os clásperes já citados são formados nas partes internas das nadadeiras pélvicas e, como já explicado, são utilizados na fertilização. Esse órgão é enrijecido com cartilagem e atua como dilatador para dirigir o esperma dentro da abertura da fêmea. Na cópula, ele projeta-se para frente em ereção e introduz na fêmea. E os sulcos existentes ao longo de suas faces internas formam um tubo através do qual flui o esperma. As arraias ejetam os ovos fertilizados em cápsulas que se tornam rígidas com o contato com a água. Meses depois, o alevino emerge na cápsula como uma miniatura dos seus genitores. Mas há arraias que são vivíparas, ou seja, produzem alevinos plenamente formados. O embrião se desenvolve no interior do corpo da fêmea e se alimenta de amplo saco vitelínico. Este tipo de gestação leva 3 meses, sendo que os neonatos ficam de 4 a 5 dias sobre a fêmea. Nas arraias vivíparas, um fato curioso ocorre, pois os alevinos possuem os espinhos ou farpas das suas caudas metidos em uma bainha, impedindo que ocorra algum dano à mãe durante o parto. Pais ou adultos de arraias não costumam predar os filhotes, mas deve-se retirá-los por segurança. Dimorfismo sexual. O macho apresenta
o clasper, um par de órgãos sexuais utilizados para inseminar a fêmea, localizado entre a nadadeira anal e a cauda, semelhante a dois pênis paralelos, um de cada lado da cauda. Muito evidente. Quando se compara o sexo, é visível inclusive em um animal em púbere. Machos costumam ser menores. Alimentação: carnívoro. Em seu ambiente natural, alimenta-se de peixes e invertebrados, incluindo vermes, moluscos, crustáceos. Em cativeiro, dificilmente aceitará alimentos secos, devendo ser fornecido alimentos vivos e outros alimentos alternativos, como filés de peixes de água doce, camarões, minhocas, entre outros. São animais com baixa taxa metabólica, devendo ser alimentados frequentemente. Daí a necessidade do aquário possuir uma filtragem excepcional. Evite fornecer carne de mamíferos, como coração de boi ou frango. Alguns dos lipídios contidos nessas carnes não podem ser adequadamente metabolizados pelo peixe e pode causar excesso de depósito de gordura e degeneração dos órgãos. E foi informação sobre a arraia falconeri. A todos que amam o hobby do aquarismo, a criação de peixes, venham participar do nosso grupo, tá? Vai divulgando seus conhecimentos, seus produtos, sua experiência no hobby do aquarismo, né? Então, o aquarista do século XXI, ele tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta. Tá? Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem está vendo esse vídeo. Né? Vamos estar falando de um peixe também muito requisitado, muito desejado e apreciado no aquarismo jumbo, que é a arraia. Tá? E vamos estar falando de uma espécie que é muito bonita, né? Que é a arraia motoro. Tá? Nome popular. Arraia motoro, nome científico, Potamotraigon motoro. Outros nomes, arraia manchada, arraia pintada, motoro stingray ou slate stingray. É da família da Potamotraigonidae. Origem: América do Sul, espalhada pela Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Características da arraia motoro. São animais ativos. É um peixe cartilaginoso, por isso está em constante movimento para que a respiração seja feita. Mas calmos, né? Mas de difícil manutenção, sendo indicado apenas para aquaristas muito experientes. Tenha certeza de que realmente está preparado para cuidar desse peixe, que pode viver por até 20 anos aproximadamente, exigindo uma boa manutenção e uma quantidade de comida consideravelmente maior do que para outros peixes do mesmo tamanho. São peixes pacíficos com outras espécies, podendo haver agressividade entre machos. Não é aconselhável mantê-las com peixes agressivos que possuem hábitos mordiscadores, tanques pequenos que dificultem seu desenvolvimento ou outros peixes de fundo em pouco espaço. Esses devem ser grandes o suficiente para não caberem na boca da arraia motoro. Do contrário, correrão o risco de serem predados. Não que isso reflita na sua personalidade, mas cada espécie é uma predadora topo de cadeia. Então, encarará tudo que possa comer como alimento. É interessante evitar a introdução de peixes de fundo,
pois competirão pelo espaço existente. Ciclídeos de porte médio a grande. Tá? Ciclídeos de chocolate, bocas de fogo, carás, acarás bandeiras, acarás severos, acarás festivos, etc. E peixes de porte médio e rápidos, tá? Barbos, conchônio, barbos, Sumatra, tetras do Congo, tetras colombianos, dânios gigantes, etc. São boas escolhas como companheiros. Tá? Comportamento, sociabilidade. Sozinho, casal ou em grupos. Posição no aquário, arraia motoro. Ela vai ficar no fundo do aquário. Parâmetros da água, arraia motoro. pH varia de 5,5 a 7,2. O GH de 2 a 10. Temperatura da água, 24 a 28 graus Celsius. Tamanho, pode chegar a 60 centímetros de diâmetro de disco. Alimentação, arraia motoro. Carnívoro e predador. Na natureza, sua dieta consiste basicamente de pequenos peixes e invertebrados encontrados no substrato do aquário. Devemos oferecer camarões, minhocas, moluscos, diversos, larvas de tenébrio, pedaços de filé de peixe e demais alimentos congelados. É uma espécie que dificilmente aceita alimentos industrializados, mas uma vez adaptados, aceitarão sem problemas. Possuem um metabolismo muito rápido, devendo ser alimentada no mínimo 2 vezes por dia, o que necessitará de um investimento considerável por parte do aquarista em relação à obtenção de alimento. Não alimente com carne vermelha e frango, pois as mesmas possuem proteínas complexas que não são digeridas pelo peixe, se acumulando e causando degeneração celular. Pequenos peixes não são recomendados, pois podem contaminar a arraia. Reprodução. Espécie vivípara, de fecundação interna e difícil de se reproduzir em aquários. O melhor a se fazer é manter um grupo de arraias motoro juvenis em um tanque de grandes proporções, em torno de 6 indivíduos para cada 5.000 litros. Conforme amadurecerem sexualmente, abre parênteses, o que pode levar vários anos, os casais vão se formando naturalmente. Separá-los quando isso acontecer, tendo garantia de que a fêmea realmente está ovada, pois o macho é agressivo em suas investidas. E se ela não estiver pronta, pode ser muito agredida. Uma boa dica é separar o casal que tiver a fêmea maior que o macho. Quando chegar a hora de reproduzir, o macho ficará perseguindo insistentemente, muitas vezes podendo mordiscar seu corpo, principalmente nas bordas do disco. O macho usará a boca para segurar e dominar a fêmea, fazendo com que os seus ventres fiquem unidos um ao outro, repetindo o processo até que tenha fecundado, tá? Usando o clasper para introduzir o sêmen na cloaca da fêmea, o que ocorre rapidamente e deverá ser confirmado facilmente, pois o macho para de perseguir a fêmea assim que isso acontece. É importante ter tanques preparados para separá-los quando isso acontecer, ou se não houver sucesso nas primeiras vezes, para que a fêmea se recupere de prováveis ferimentos. A gestação da arraia motoro leva em torno de 9 a 12 semanas para terminar, o que leva em conta fatores como qualidade da água e saúde da fêmea. É de extrema importância que ela seja muito bem alimentada durante toda a gestação, para que se mantenha saudável e gere crias também com muita saúde. Nas últimas semanas, antes do nascimento, a fêmea fica com sua parte posterior inchada, roliça, e é possível observar alguns movimentos dos filhotes dentro dela.
Após nascerem completamente formados, a fêmea não costuma importuná-los, mas, por segurança, é melhor separá-los, devido aos fluidos que saem junto com os filhotes do útero da mãe. A água fica turva, então é recomendável trocar uma quantidade significativa da água, em torno de 50%. Após consumirem totalmente o conteúdo do saco vitelínico, o que leva em torno de uma semana, já podem ser alimentadas com alimentos vivos e congelados, várias vezes ao dia. Como os pais, eles podem se negar de início a comer animais mortos, larvas de ternébrio, artêmias vivas, etc. Mas se misturarmos com vivos, com o tempo passam a aceitar sem problemas. Eles possuem um crescimento vigoroso e rápido, se forem realizadas trocas constantes de água e receberem uma boa quantidade de alimentos. Dimorfismo sexual. Os machos possuem em suas nadadeiras ventrais modificadas em aparelhos reprodutores chamado de clasper. Servem para segurar a fêmea durante a cópula e para inseminá-la, semelhante em função do gonopódio nos poeciclídeos. Outras informações. Tamanho mínimo do aquário: 1.500 litros para um casal com tanque de no mínimo 250 centímetros, né, de comprimento e 150 centímetros de largura, né, para que a espécie possa nadar sem problema de espaço. A altura não é significativa para essa espécie, podendo ser qualquer valor a partir de 50 centímetros. Quando adulto, pode chegar aproximadamente até 60 centímetros de diâmetro de disco e 100 centímetros contando com a cauda. São peixes de fundo que costumam se enterrar no substrato. Por isso é muito importante que esse seja de areia muito fina, número 000, ou sugar size, que é finíssima e própria para raias. Areia de filtro de piscina ou de construção, previamente tratada, se não for muito bem peneirada, pode ser prejudicial para a raia, tá? Podendo machucá-la. A decoração não é algo essencial para essa espécie, mas ela apreciará uma água cor de chá leve e algumas folhas espalhadas pelo fundo. A qualidade da água deve estar sempre perfeita, com amônia e nitritos zerados, com TPAs frequentes, né? São particularmente muito sensíveis à amônia e à falta de oxigênio. Por isso, seu aquário deve possuir um sistema de filtragem superdimensionado e muito bem oxigenado, preferencialmente com uma boa movimentação da água. Sua cor também é muito variável, podendo variar do castanho claro, castanho escuro, cinza e negro, quase preto. Suas manchas que dão o seu nome popular também variam de padrão e de espessura, dos círculos e das argolas, mas de forma geral, o centro será claro e a extremidade será escura. Podem ou não ocorrer pintas ou pequenas manchas irregulares ao longo do corpo. É um peixe perigoso, tá? Que requer muita atenção durante seu manuseio e manutenção periódica do aquário, sinfonagens, retirada da água dos vidros, TPA, pois ele possui um ferrão no topo da nadadeira dorsal que usa para se defender. Quando assustada ou intimidada, a raia usa o seu ferrão para que entra no corpo da vítima, libera um veneno baseado em proteínas, mais uma série de químicos que provocam, como primeiro sinal, uma dor muito intensa e degeneração celular, necrose no local atingido. Além de provocar uma dor
excruciante febre, náuseas e diarreia. Quando um acidente como esse acontecer, imediatamente mergulhar o local atingido em água o mais quente que a pessoa suportar, pois isso desnatura as proteínas tóxicas, atenuando a necrose. Por isso, procurar um médico urgentemente, não importando quão grave for o ferimento. É interessante lembrar que a cada 6 meses aproximadamente, a arraia Motoro troca de ferrão. E esse mesmo pode ser descartado, deve ser retirado do aquário com muito cuidado, pois seu veneno continua ativo por um certo período. Por fim, ao contrário do que muitos aquaristas indicam, peixes vivos não são o melhor alimento para a arraia Motoro, pois não fornecem todos os nutrientes necessários e, principalmente, são potenciais agentes transmissores de doenças, já que é possível ter controle sobre eles para saber sua procedência, já que é impossível ter controle sobre eles para saber sua procedência. Esses estão saudáveis internamente. Muito mais seguro e eficaz do que isso são camarões vivos ou congelados, tanto de água doce como marinhos. Filés de peixes cortados em tiras, mexilhões frescos, demais moluscos, artêmias adultas, larvas de tenébrio comum e de tenébrio gigante. Minhocas adultas são muito bem aceitas, pois são atrativas e ficam no substrato. Blocos de tubifex e bloodworms unidos em gelatina incolor e depois de adaptados, ração para peixes carnívoros de boa qualidade, preferencialmente de cores chamativas, de forte odor de pescado. É conveniente ao aquarista iniciar uma criação própria de apelo de pelo menos um desses alimentos, a fim de evitar gastos com comida. Então, conclusão, sobre a arraia Motoro. Tá? Então, se informe bem ao escolher o peixe quando você quiser estar adquirindo a sua arraia Motoro, tá? Pesquise sobre possíveis doenças que podem ser visualmente identificadas, tá ok? Tá? Melhor estar comprando numa loja especializada de aquarismo, onde a arraia já estará adaptada ao aquário, tá? Peça para ver a arraia comendo, para ver se ela está comendo, tá ok? Tá? Então tudo isso é importante para você estar adquirindo um animal com uma saúde boa, tá? As arraias de água doce precisam de muito espaço, boa qualidade de água, filtragem excelente, boa alimentação e muita dedicação do aquarista. Esteja ciente de tudo que citamos nessa matéria, e ainda que os custos para manutenção são altos para ter uma arraia, mesmo que seja um exemplar, tá? Que não seja caro, que você pague barato, a infraestrutura e a manutenção para a criação de uma arraia, seja qual for sua espécie, sempre terá um custo alto, tá ok? E uma atenção maior do aquarista, tá ok? Se inscreva em nosso canal, divulgue esse vídeo, para assim podermos estar divulgando o hobby do aquarismo, tá? Bem como também ajudando a sobrevivência, tá? Desse hobby e das espécies animais que dele fazem parte.